Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar início ao estudo de polígonos. Então, vamos à aula. Vamos então falar sobre polígonos, ok? Este é o assunto desta aula. A aula aí que procede com os conteúdos referentes a ângulos. Já, na verdade a gente viu todo o conteúdo referente a ângulos, agora a gente vai falar sobre os polígonos. Então vamos lá. Primeiro tópico, linhas poligonais. O que se trata aí de linhas poligonais? Linhas poligonais são linhas formadoras de polígonos, segmentos consecutivos e não colineares, 2 a 2. Então a gente tem aqui, trios de linhas poligonais, certo? Temos dois tipos aqui de linhas poligonais. As linhas poligonais abertas, ou seja, a gente tem início e tem fim, porém elas não se fecham, né? O início de uma linha poligonal, ela não terá o seu fim, né? Seja lá quantas forem as linhas poligonais consecutivas, o seu fim ele teria que terminar no início da primeira linha, né? Então, neste caso, quando não termina, você tem aí um polígono, uma linha poligonal aberta. Quando se tem, no caso, né, a linha poligonal fechada, ou seja, a primeira linha poligonal, o início dela coincide com o fim da última linha poligonal, seja lá quantas linhas tenha, a gente vai chamar de linhas poligonais fechadas. Então a gente tem dois tipos, né? As abertas e as fechadas, como mostram aí essas figuras. Daí a gente consegue definir o polígono, ok? Qual a definição de polígonos? Polígonos são figuras planas e fechadas constituídas por segmentos de retas, apenas por segmentos de reta, ok? Então, a palavra polígono, ela é de origem de forma que, ao separar, né, poli e gono, a gente tem aí a tradução para muitos ângulos, ok? Então, polígono terá essa tradução para a gente, né? É uma figura que tem bastante ângulos. Alguns polígonos e claro, né, a classificação. Então eu coloquei coloquei dois polígonos, pois esse último não é um polígono. Por que não é um polígono? Porque segundo a definição, são apenas formados por segmentos de reta, e neste polígono temos um segmento curvo, né, podemos dizer assim. Um segmento curvo, que não é uma reta aí no caso, né, uma curva. Então nesse último a gente não tem. Nesses dois a gente tem assim um polígono. Porém, a gente tem um polígono simples e um polígono complexo. O que é que difere nos dois? O simples, né? As nossas linhas poligonais elas não vão se cruzar, enquanto no complexo se cruzam. Então a gente tem um polígono simples e um polígono complexo. A gente vai tratar aqui dos polígonos simples, porque os polígonos complexos não são estudados, né, para a gente só estuda aqui os simples. Os complexos estão referentes aí a outra área da geometria. Então, polígonos simples, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre eles. O que a gente precisa falar agora é nessa condição aqui, né, dessa observação no caso, quando o polígono é formado, ele divide o plano onde se encontram duas regiões distintas. Então a gente tem um plano aqui, eu nomeei o plano alfa, essa letra aqui é uma letra grega, se chama alfa. Então o nome desse plano é alfa, e ao fazer o polígono no interior do plano alfa, a gente acaba dividindo em duas regiões, né? O que a gente passa a chamar de região exterior e região interior, ok? Então tá aí as nossas definições a respeito de polígono, mas a gente vai continuar, porque a gente precisa falar agora sobre alguns polígonos simples em que a gente vai poder classificá-los em côncavos ou não, ou convexos, né? Côncavo ou convexo. Então vamos lá, né? Aos polígonos convexos e os não convexos, que a gente pode chamar também de côncavos. Então, número 1. Quando escolhemos dois pontos quaisquer no interior de um polígono, cujo segmento de reta formado por eles está inteiramente contido no polígono, então dizemos que o polígono é convexo. Então, vamos entender melhor usando exatamente o que ele fala aí, né? Coloquei duas figuras justamente para a gente observar quando é que é convexo. Então, nesse primeiro polígono, a gente vai escolher dois pontos quaisquer que estejam dentro, né? Estejam no interior dele.
Ao fazer o segmento de reta, né, ao construir o segmento de reta que une esses dois pontos, a gente percebe o quê? A gente percebe que este segmento de reta que eu acabei de fazer está inteiramente contido no polígono. O que é que acontece? Acontece que para todos os segmentos de reta que eu conseguir formar dentro desse polígono, escolhendo dois pontos, todos os segmentos devem estar no interior deste polígono. Então, se eu escolher uma outra posição, né, dois pontos, um aqui em cima e outro aqui embaixo, e fizer o mesmo segmento de reta, a gente vai perceber sim que o segmento de reta continua inteiramente contido. Então, neste primeiro caso, a gente tem sim o exemplo de um polígono convexo, certo? Nesse segundo também, da mesma maneira em que a gente escolhe dois pontos no interior, o segmento de reta formado, né, por esses dois pontos também estará dentro do polígono. E não importa onde eu escolho esses dois pontos, eu sempre vou ter um segmento de reta inteiramente no polígono, ok? Então, esses dois aí é um exemplo claramente de polígono convexo. Agora, 2. Quando a situação é contrária, ou seja, quando não ocorre do segmento de reta não estar inteiramente contido, ou seja, uma parte vai estar dentro, né, e outra não, vai estar na parte exterior, então a gente pode dizer que o polígono é não convexo ou côncavo. Qualquer uma dessas duas classificações vai estar correta. Então veja bem, nessa primeira figura, se eu escolher um ponto aqui e um ponto aqui, o segmento de reta vai estar contido. Só que não é ainda suficiente, porque tem que ser para todo segmento de reta que eu conseguir ali formar a partir de dois pontos no interior do polígono. Então veja aqui, se a partir do momento que eu escolho um aqui, ó, e outro aqui, a gente vai perceber que o segmento de reta vai ter uma parte dele que está fora, está no exterior, é exterior ao polígono. Então, neste caso, é um exemplo claro, né, de um polígono côncavo ou não convexo, ok? Neste outro exemplo é a mesma coisa. Eu vou logo aqui nessa região porque é a região, né, suspeita para a gente. Então, da mesma forma, traço o segmento e percebo que ele tem uma parte dele fora, né, do polígono. Então, neste caso aqui também, a gente tem um polígono côncavo. Então, é assim que eu sei quando o polígono é convexo ou quando é côncavo. Ah, professor, mas eu preciso sempre fazer essas retas? Não precisa sempre fazer essas retas, né? Ao olhar para o polígono e imaginar esse segmento de reta, você já pode concluir que o polígono é convexo ou côncavo. Então, só fazendo aí a observação. A menos que o exercício peça, né, para você mostrar através de um segmento de reta que o polígono é convexo ou o polígono é côncavo. Ok? Então é isso. O que a gente tem mais sobre o polígono são os seus elementos. Então, num polígono qualquer... Ah, e outra coisa. Neste polígono aqui, que a gente vai tomar base os polígonos, convexos, ok? Nesses casos aqui. Então, a partir de agora, a gente vai estudar apenas os polígonos convexos. E este aqui é um polígono convexo, né? Então, veja bem. Eu tenho um polígono e tenho que seus elementos são todos esses aqui. Lados, vértices, diagonais, ângulos internos e ângulos externos. E a gente vai determinar cada um deles, né? Lados, para a gente aqui está bem claro, né? A gente tem que este polígono que foi colocado para a gente tem 5 lados, né? Quem são os lados? Os lados são o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD, ED e por último o EA, ok? A gente também tem seus vértices, que são os vértices, são os pontinhos, né, de encontro entre dois lados. Então A, B, C, D, E são os vértices deste polígono. Agora, as diagonais, quem são as diagonais? As diagonais são todos os segmentos de reta que você pega de um ponto ao ponto oposto, né? E às vezes ao vértice oposto, quer dizer, sem seus lados. Então, às vezes, pela quantidade de lados polígonos, um único ponto pode determinar várias diagonais. Como esse caso aqui, ó, o ponto A ele determina duas diagonais, ok? Ponto B da mesma maneira, e assim a gente vai conseguir traçar todas, claramente sem repetir, né? Que é a mesma diagonal. Por exemplo, aqui, ó,
Eu tenho que AD é uma diagonal, de A até D. Eu também tenho que A até C é outra diagonal. O vértice B também, da mesma maneira, eu tenho BE aí, outra diagonal. E eu também terei BD, né? Mais uma diagonal. Acaba? Não. Pelo vértice C já tem uma diagonal traçada, que é AC, mas eu consigo traçar outra, que é ACE, ok? Tenho mais diagonais. Vértice D já tem as duas e vértice E também já tem as duas. Então, temos aí no total de 5 diagonais. Quem são as diagonais desse polígono? As diagonais são AC, AD, BE, BD e CE. Essas são as 5 diagonais deste polígono. Claramente que se o polígono tivesse mais lados, então ele teria mais diagonais. Ok? Ângulos internos. Quais são os ângulos internos? A gente já estudou ângulos, né? O ângulo aí é formado a partir da origem e ele tem dois lados, né? Então, a partir do vértice aqui D, que é a origem, e dois lados dados no polígono, eu consigo formar o ângulo. Então, eu tenho uma medida angular aqui, outra medida angular aqui, mais uma aqui, outra aqui e outra aqui. E eu vou nomear esses ângulos, né? Vou chamar aqui de ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D e ângulo E, para poder colocar aqui, né? Os ângulos internos, então, ou seja, estão no interior do polígono, são os ângulos que eu acabei de nomear: A, B, C, D e E. Okay? E os ângulos externos, como é que a gente consegue um ângulo externo? A gente consegue o ângulo externo a partir do prolongamento de um de seus lados. Então, a partir do momento que eu prolongo os lados de um polígono, eu vou conseguir os externos. Então, vou prolongar o lado AB aqui, certo? Também vou prolongar o lado BC. Vou prolongar também o lado CD. Assim como também o DE e o EA ou AE, né? A fazer esses prolongamentos eu vou conseguir ali o ângulo externo, né? Vamos lá, vou chamar aqui ó, o externo de F, já que eu parei em E, né? Esse outro de G, o outro H, este outro aqui de ângulo I e o último aqui ângulo J. Então nossos ângulos externos aí são F, G, H e J. Pronto, esses são os elementos de um polígono. É possível através de um polígono a gente conseguir estudar tudo isso aí, né? Lados, vértices, diagonais, ângulos internos e ângulos externos. E a gente vai dar uma atenção maior a esses três aqui nas próximas aulas: diagonais e o estudo dos ângulos de um polígono. Ok? Falemos agora sobre a nomenclatura. Ok? A gente vai conseguir dar o nome ao polígono de acordo com a quantidade de lados que ele tem. Então a gente tem uma tabela aí. Okay? Pela tabela a gente observa que está enumerada aí a quantidade de lados, né? A gente vai de 1 até 20 ali sem pular nenhum. E depois a gente vai de 10 em 10, cada um com seus nomes. Então veja bem que não existe polígonos de 1 e 2 lados, né? É impossível com uma linha poligonal ou duas linhas poligonais a gente conseguir fechar um polígono. Então não existe. É a partir de 3 que a gente tem. E a gente já tem, né? A gente conhece que com 3 lados a gente tem a figura que é chamada de triângulo. E assim segue. Com 4 lados a gente tem um quadrilátero. Com 5 lados a gente tem um pentágono. Com 6 um hexágono. Com 7 um heptágono. Com 8 um octógono. Com 9 um eneágono. E com 10 o decágono. Então veja que a gente tem um prefixo que determina a quantidade de lados, né? A partir do 3, né? Tri, quadri, penta, hexa. Então, eles determinam a quantidade de lados. E a gente termina sempre com o gono, né? Que significa a quantidade de ângulos, né? Na verdade, a referência aí é a definição de polígono, que é ângulo. Aí agora a gente tem aí
a distribuição do 11 até o 20, né, com a sua nomenclatura, e a gente utiliza sempre o prefixo, né, do início, né, o tri, quadri, penta, da mesma maneira. Só que agora, como tem mais de 10 lados, aí, ao invés de a gente usar simplesmente gono, a gente vai usar decágono, certo? Já que 10 é decágono, então os demais lados até o 19 a gente consegue definir dessa forma. Então 11 é um decágono, 12 dodecágono, 13 tridecágono, 14 tetra. Então no 14 é tetra de 4 ao invés de quadri, que é de quadrilátero, que é o único ali, né, que a gente percebe também com triângulo que não tem o final gono. Então 15 pentadecágono, e assim segue até o 19, o eneadecágono. O 20 ele recebe um nome diferente, né? Icoságono, e a partir do 20, aí de 10 em 10, a gente tem também as outras nomenclaturas, né? Que é difícil aparecer, porque fica complicado, por exemplo, a gente construir um polígono com 30 lados. O nome dele seria triacontágono. Então perceba aí que a partir disso, o final que é adotado aí é contágono, certo? Contágono, e os prefixos que se auxiliam aí, né, do 3, 4, 5, 6, da mesma maneira que os outros, né? Tri, tetra, penta, hexa, no caso do 80, octa, contágono, e o de número 100, que a gente tem aí o hectadecágono, hectágono, ok? Esse seria o nosso polígono com 100 lados. Então, está aí a nomenclatura, né? E toda a nossa primeira parte voltada a polígono, né? Veja que nossa aula foi completamente a respeito de definições do que se trata de polígonos. Então, esta é a nossa aula. Espero que vocês consigam aí resolver exercícios, né? E é isso. Nos vemos nas próximas aulas referente ao estudo de diagonais e ângulos de um polígono. Então, até mais.